Gente, eu quero falar de um outro assunto que está pegando também. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou hoje que vai restringir o acesso aos países, ou ao país, nesse caso, para quem censurar os americanos. Janaína Camelo vai trazer os detalhes para a gente. Houve algum tipo de citação do ministro Alexandre de Moraes ou entende-se que isso poderia esbarrar no ministro a partir de outras manifestações anteriores de Marco Rubio? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Pois é, esse anúncio não cita o nome do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, é um anúncio aí, né, de restrição de vistos ali nos Estados Unidos que foi feito nas redes sociais pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, né, uma função ali que equivale ao chefe do Ministério de Relações Exteriores, né, um chanceler, por exemplo, aqui no Brasil. E aí, nessa publicação, ele diz que é uma restrição a líderes e autoridades estrangeiras que estariam ali para o governo de Donald Trump, violando a liberdade de expressão, por exemplo, de cidadãos norte-americanos. E aí ele não cita uma lista de autoridades, mas ele dá como exemplo países onde estariam havendo ali violações na América Latina. Bom, esse anúncio ele acontece, né, Evandro, em meio a toda uma polêmica, uma situação envolvendo Alexandre de Moraes e Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado. Na segunda-feira, Moraes determinou a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Lembrando que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março, ele se licenciou ali do seu cargo de deputado federal e ele tem dito desde então nas redes sociais que está em tratativas com integrantes do governo de Donald Trump para tentar forçar ali sanções ao ministro Alexandre de Moraes, contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, na semana passada, o Marco Rubio, ele fez uma declaração dizendo que a Casa Branca avalia, sim, a possibilidade de sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ao ministro do STF, e ele deu essa declaração assim que ele foi perguntado numa audiência da Comissão de Relações Exteriores lá dos Estados Unidos. Ele foi questionado por um parlamentar republicano, que aliás é muito próximo a Eduardo Bolsonaro, que tem conversado muito com o Eduardo Bolsonaro, dizendo que aqui no Brasil há uma possibilidade de prisão de um ex-presidente da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo esse parlamentar, em meio a uma perseguição política. E ele cita, por exemplo, as investigações envolvendo uma suposta tentativa de golpe de Estado. Bom, há uma lei nos Estados Unidos, realmente, né, que visa aí sanções a autoridades estrangeiras que estejam violando direitos humanos ou violando liberdade de expressão. Entre essas sanções, entre essas penalidades, seria, por exemplo, a proibição de entrada nos Estados Unidos, a proibição também de permanecer com bens ou patrimônios ou dinheiro também no país. O STF tem declarado oficialmente que o ministro Alexandre de Moraes não tem, nem nunca teve, nenhum bem, nem dinheiro ou propriedade nos Estados Unidos. Agora, Evandro, hoje o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele comentou esse anúncio da restrição de vistos, tá? Ele falou isso na Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados. Ele estava participando de uma audiência e ele disse o seguinte, que esse anúncio feito por Marco Rubio diz respeito a visto a pessoas, a política de visto é de cada estado e o estado toma a decisão de conceder ou não conceder. São inúmeros casos conhecidos de brasileiros que pedem vistos e, comum de turista, e são negados, disse o ministro durante essa audiência. Ele segue dizendo que é uma decisão do país, soberana de cada país conceder ou negar e não tem que dar explicação. Mas, embora o ministro ele falou aí de pessoas comuns, né? Mas esse anúncio de Marco Rubio fala sobre autoridades e líderes estrangeiros. O ministro, nessa mesma audiência, ele foi questionado pelo deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, se ele tem algum tipo de contato com Marco Rubio, desde o início do governo de Donald Trump. E aí o ministro ele disse o seguinte, que conhece ele de longa data, porque ele foi embaixador em Washington entre 2010 e 2015 e nessa época Marco Rubio era senador, e ele disse que ele teve uma série de encontros e de reuniões no gabinete de Marco Rubio também em várias ocasiões. Ele disse também o seguinte, abre aspas, tão logo foi anunciado o nome dele como secretário de Estado norte-americano, escrevi uma carta me colocando à disposição para tratar com ele, me encontrar, caso fosse necessário. Mandei essa carta que foi recebida pelo gabinete e não tive, depois disso, contato com ele, porque ele não me respondeu a carta ou não me chamou, mas eu disse que estava à disposição. E aí o ministro disse que isso não quer dizer
ele não ter respondido ao ministro não quer dizer que não haja diálogo entre Brasil e os Estados Unidos. Ao contrário, segundo o ministro, Brasil e os Estados Unidos sempre mantiveram muitos contatos. Agora, Evandro, sobre a sua pergunta, se isso pode sim respingar no ministro Alexandre de Moraes, olha só o que disse o Jason Miller, ele é o consultor de Donald Trump. E aí ele, nas redes sociais, na rede social X, ele compartilhou essa publicação de Marco Rubio, do anúncio da restrição de vistos, e dizendo o seguinte, abre aspas, compartilhe isso com alguém com quem vem imediatamente à sua cabeça quando lê isso. Vou começar. Olá, Alexandre, ele marca o arroba do ministro Alexandre de Moraes, dá conta do X do ministro, que inclusive está até inativa. Bom, Evandro, é isso. Obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Muitas trocas de farpas e muitas diretas também. Mesmo ele não citando o ministro Alexandre de Moraes, obviamente que diante dos fatos últimos, isso se aplicaria ou poderia se aplicar a ele. Depois, o secretário de Estado americano fez uma publicação também trazendo o seguinte: estrangeiros que atuam para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham contra os direitos dos americanos acabaram. Como é que você avalia, Gustavo Segré? Primeiro, uma das tentativas do governismo é mostrar como que isso seria uma afronta, um ataque à soberania brasileira. Não concordo com essa visão, até porque os Estados Unidos não estão intervindo em absolutamente nada que tenha a ver com uma lei brasileira. Está defendendo que ninguém no exterior pode atacar a liberdade de expressão, primeira emenda da Constituição americana, respeito de cidadãos que são americanos e que possam estar em Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, especificamente nos Estados Unidos. Isso porque, segundo as investigações, teve definições do ministro Alexandre de Moraes a respeito de bloqueio de algumas contas através de um e-mail diretamente com uma empresa americana. E isso não é permitido pela lei, segundo o que está sendo colocado. Agora, ninguém vai censurar ninguém vai proibir o visto de ninguém vai acatar uma instrução por ter um amigo. Eduardo Bolsonaro pode ter um monte de amigos no governo americano, mas isso não justificaria, em função do que é a lei americana, de que, como tem um amigo, então eu vou propiciar que a pessoa tenha um ato de anulação de visto ou alguma reclamação financeira. A única dúvida aí é como isso pode afetar não apenas a questão de não ir. O visto é, se alguém não viaja e pronto, final. Também os negócios, né? O negócio tem a ver. E não é somente imóveis e tudo mais, né? Cartões de crédito, vínculos de bancos e, sobretudo, não iria somente para o ministro, senão eventualmente para o seu entorno. Habida conta que a esposa do ministro é uma empresa que faz defesas e muitas das questões vinculadas com processos que estão no STF. Então, pode atrapalhar, sim, e a dúvida é se seria somente contra uma pessoa ou isso incluiria, segundo algumas informações, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e o Diretor-Geral da Polícia Federal Short. Ô, Zé Maria Trindade, você acredita que, pelas informações, pela maneira como essas autoridades americanas estão se manifestando, o cerco nesse sentido da restrição da entrada nos Estados Unidos ou de exercer, digamos assim, não só viagens, mas também questões econômicas, esse cerco estaria se fechando em torno do ministro Alexandre de Moraes? Sim, é uma pressão política externa e previsível, né? Eu disse aqui há tempos sobre essa informação da Embaixada dos Estados Unidos, de que ele tinha, sim, relações, a expressão que eu ouvi, não manda, não determina, né? Mas pensar que ele não tem relações com a equipe e com a família do presidente Donald Trump é uma inocência, foi o que eu ouvi. Então isso já era esperado e o pessoal aí do Supremo e do próprio governo parece que não prestou atenção porque não acreditava nessa possibilidade. Eu vou te ser sincero, quando me disseram lá atrás sobre essa possibilidade, eu falei, não, que é isso? Cortar cartão de crédito, não. Mas agora, analisando direitinho a lei, é possível sim. Ela fala em relações das empresas norte-americanas com esses censurados, né? Então, como a Janaína falou, o fim da possibilidade de visto, se ele entrar lá será deportado e a possibilidade, ainda não saiu a sanção, que pode ser extensa ou simplesmente o visto. Mas o confisco de bens, e já existem antecedentes, inclusive no governo anterior
dos milionários russos, por exemplo, né? Ficou muito dinheiro retido dos milionários russos nos Estados Unidos. E existem outras ações com base nessa lei. E, além disso, pode ser estendido para as páginas sociais, porque elas são norte-americanas, né? As grandes plataformas sociais. Poderia, inclusive, impedir o ministro de acessar as redes sociais. Há uma dúvida exatamente sobre a amplitude disso, que lá ele fala de cúmplices, né? Então, a pessoa que censura ou que prende cidadão norte-americano ou que esteja residente nos Estados Unidos, quer dizer, amplia bem, né? Para Eduardo Bolsonaro, para alguns jornalistas que foram morar nos Estados Unidos, né? Então, amplia bem quando fala em cidadãos norte-americanos e que estejam residentes. Então, é uma situação que ainda não se configurou. E o governo está preso, porque o Itamaraty fala o seguinte, olha, a gente não pode sair por aí atirando e o governo tomando posições se ainda não saiu a sanção, se ainda não houve a oficialização. Mas, nos bastidores, todo mundo no Itamaraty admite que há conversas, há relatórios e que esses relatórios estão com o ministro Alexandre. Eu queria chamar a atenção de que o Supremo já tomou posse da situação e decidiu se unir em defesa do ministro Alexandre de Moraes. O pensamento do Supremo é de que se trata de um ataque à instituição. E isso já produziu efeitos. Eduardo Bolsonaro sabia disso. Sabia que iria encontrar essa resistência. Por isso, ele se mudou para os Estados Unidos e pediu licença do mandato aqui. A impressão que eu tenho, como diz lá em Minas Gerais, ele foi de mala e cuia. Fala, Gani. Olha só, eu concordo muito com o que o Segré trouxe aqui. Agora, imagine se fosse um cidadão comum. Será que teria toda essa repercussão? Será que a gente estaria vendo toda esta reação, todo esse espírito de corpo da justiça e do Estado brasileiro? E a resposta é certamente não. Acontece que numa democracia a lei tem que valer de maneira igual para todos. E é assim que a democracia norte-americana ela entende. Para as leis norte-americanas, para a Constituição norte-americana, existe um princípio sagrado, ou seja, a igualdade perante a lei. Pouco importa se é um político, uma autoridade ou um cidadão comum. E o ponto aí é uma questão muito simples, não é o ataque à soberania. A liberdade de expressão, juntamente com a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, a liberdade de você poder se reunir, né, para se manifestar e até o direito à petição, fazem parte da primeira emenda da Constituição norte-americana. Portanto, é muito sério, se fere a primeira emenda, e isso não vale apenas no território norte-americano, mas vale para cidadãos norte-americanos e para empresas norte-americanas. A reclamação aí é porque cidadãos norte-americanos tiveram as suas contas suspensas, principalmente no Twitter, no Rumble, sem o devido processo legal. Então, eles entendem que isso é uma censura prévia, portanto, uma afronta à primeira emenda à liberdade de expressão. Não é ataque à soberania, coisa nenhuma. Piperno, como é que você avalia esse movimento dos Estados Unidos? Bom, olha, eu não vejo, por exemplo, como um movimento que tenha o Brasil ou, eventualmente, o ministro Alexandre de Moraes ressaltando sempre que ainda não há acusação nenhuma, né? Há uma especulação. Mas não vejo isso como simplesmente alguma coisa isolada, descolada de um ambiente muito maior, de um conjunto de fatos muito maior e que vise apenas a preservação da liberdade de expressão. Até porque o atual governo americano ele não prima exatamente por esse princípio, né, de querer preservar o direito à manifestação, à liberdade de expressão. Vide, por exemplo, o que acontece lá em universidades, o que tem acontecido, por exemplo, com o TikTok, né, que também é uma rede social, e o que tem ocorrido em outros ambientes, né? Então, aliás, vários juízes já têm se manifestado, inclusive, e dado e proferido sentenças contrárias a algumas decisões do governo. Agora, também não dá para ignorar que isso, como eu disse antes, faz parte de um movimento maior, ideológico sim, e também de um grupo político que tem um projeto de poder muito claro e que tem no Marco Rubio um possível candidato à sucessão do presidente Trump. É importante para ele, inclusive, né,
enfim, se comunicar melhor, entregar esse tipo de medida autoritária, por sinal, ao seu grupo de convertidos. E, na verdade, nesse sentido, eu fico me perguntando o seguinte: puxa, eu acho que talvez o Brasil tenha negligenciado algumas coisas ao longo desses últimos anos, né? Por exemplo, uma vez, o presidente Dilma chegou até a cancelar uma visita de Estado porque descobriu-se uma denúncia do Edward Snowden, né, que a Petrobras tinha sido espionada. Então, aqui, ao longo dos anos, nós também sofremos uma série de, eu não diria atentados, mas de ações ilegais perpetradas por agentes, até mesmo do governo americano. Talvez o Brasil tenha negligenciado punições que devessem ser tomadas.